E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz de Jesus, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do CasaCast. Eu vou falar com vocês hoje sobre um assunto muito importante, como ler a Bíblia corretamente. Então não sai daí que eu vou te ensinar como Mortimer Adler, um maior pedagogo do século XX, me ensinou a ler a Bíblia. Mortimer Adler foi um grande professor norte-americano e ele escreveu um livro que ficou muito famoso chamado Como Ler Livros. E esse livro revolucionou porque mostrou para as pessoas como elas realmente estavam muito longe de uma leitura ideal, de uma leitura correta. E ele ensina nesse livro tudo o que você precisa saber para fazer uma boa leitura. Esse livro foi indicação do professor Bruno Magalhães num dos cursos que eu fiz com ele, chamado Introdução à Vida Intelectual, e ele mostrou que se você quisesse realmente começar uma vida intelectual, uma vida de estudos, ou pelo menos compreender o que você estava lendo num livro, você precisava saber as técnicas de leitura ensinadas por Mortimer Adler nesse livro. E eu vou explicar para você como que eu usei essas técnicas, como que eu usei aquilo que eu aprendi com Mortimer Adler para ler a Sagrada Escritura e como isso mudou a minha vida, isso me fez compreender muito mais do que eu estava lendo e ainda não esquecer o que eu leio. Antes de tudo, eu preciso que você saiba que o Mortimer Adler, ele classifica a leitura em 3 níveis. Um nível mais superficial, um nível intermediário e um nível mais profundo. São 3 os níveis de leitura, como 3 camadas. E há uma progressão, porque você só consegue chegar no nível intermediário se você fizer primeiro o nível mais superficial. E, consequentemente, só consegue chegar no último nível se você antes passar pelos 2 primeiros. Eu vou explicar para você nesse vídeo quais são esses 3 níveis e como eu utilizo eles na Bíblia. O primeiro nível de leitura é chamado de leitura inspecional. E como o nome já diz, é para você inspecionar um livro, é para você olhar um livro, saber do que esse livro se trata, do que esse livro vai falar, qual que é o objetivo desse livro. Essa leitura você consegue fazer em torno de 15 a 30 minutinhos. Como é que se faz essa leitura? Não é a leitura propriamente de todo o livro, não é a leitura do livro propriamente dita, mas é a leitura inspecional, ou seja, você vai analisar a capa, a contracapa. Por exemplo, eu estou aqui com um livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Você vai ler a capa, o título, a contracapa, a introdução. Você vai tentar entender quem que é o autor, em que época ele viveu, com quantos anos ele escreveu esse livro, todas as informações que você puder pegar de local, geolocalização, o país onde foi produzido esse livro, qual que era a circunstância histórica presente no momento onde esse livro foi escrito. Por exemplo, você pega um livro do John Wesley, você sabe que você vai encontrar ali coisas relacionadas ao boom da Revolução Industrial na Inglaterra, porque o Wesley ele estava na Inglaterra nesse período. Você vai encontrar nos escritos de Wesley coisas importantes que tem tudo a ver com a colonização norte-americana e ele vai trazer essa perspectiva dentro dos escritos dele. Então é importante que você faça essa leitura de inspecionar um determinado livro. E como eu faço isso na Sagrada Escritura? Você pega o livro de Lucas, por exemplo, o Evangelho de Lucas, e você quer ler o Evangelho de Lucas. Aí tem algumas perguntas importantes. Quem é o autor? O que significa esse título, o Evangelho segundo Lucas? O que é Evangelho? Quem foi Lucas? Em que época ele viveu? Em que período esse livro foi escrito? Qual que é o objetivo de Lucas? Tem uma coisa muito legal que o Mortimer ensina, que é você ler o sumário. Deixa eu pegar um outro livro aqui, eu tenho o livro do Subirá, por exemplo. Você vai ver que todos os livros eles vão ter um sumário, como se fosse um índice. E ali você vai ter os títulos de um determinado livro. Por exemplo, aqui eu tenho alguns títulos, não sei se vai aparecer aí para vocês. Ali, ó, tem uns títulos, né? E eu posso, ao ler esses títulos, entender qual que é a estrutura, qual que é o esqueleto desse livro. Bom, na Bíblia, a maioria das Bíblias, quando você compra uma Bíblia comum, ela só vai ter o livro. Mas algumas Bíblias de estudo, eu tenho a Bíblia de Genebra aqui, por exemplo, tem Bíblias de estudo aí de todos os preços. Você vai ver que antes de cada livro existe uma folha de rosto, tá? Uma folha ou 2, onde você tem algumas informações importantes de cada livro. Peguei aqui, por exemplo, o Evangelho de Lucas, que é o que eu tinha comentado com vocês. E eu tenho, antes do livro, eu tenho algumas informações importantes que essa editora trouxe para mim. Por exemplo, sobre o autor, que período que ele viveu, quais são as principais características, o que significa o nome dele, ele fala que ele era um médico, que ele é grego, que ele também escreveu o livro de Atos, olha que legal. Então você sabe que já tem uma ideia de que o que você pode encontrar em Lucas, você também pode encontrar em Atos, pode acontecer. Esse livro, inclusive, essa Bíblia fala que o livro de Atos dos Apóstolos serve até como uma continuação do Evangelho de Lucas. Então é muito legal você ler o Evangelho de Lucas e logo em seguida ler ler Atos dos Apóstolos, né?
lê o Evangelho de Lucas e depois lê Atos dos Apóstolos. Também fala sobre a data, né? Escritos dele, tanto de Lucas quanto de Atos, foram feitos por volta de 63 depois de Cristo. Fala algumas características e temas importantes abordados em Lucas, e eu tenho também todos os títulos e subtítulos que essa editora colocou nesse livro, reunidos aqui para mim, e eu posso analisar cada um desses títulos e ter uma ideia estrutural de Lucas. Aqui mostra para mim, o Evangelho de Lucas começa com um prefácio, uma saudação, depois começa com as histórias acerca da infância de Jesus, depois vai falar sobre o ministério de João Batista, e depois vai começar a introdução sobre o ministério de Jesus. E assim vai, todo o raio-x do Evangelho de Lucas. O que é legal desse nível de leitura é que ele abre caminho, ele prepara a sua mente para você compreender o que você vai ler. E aí, de fato, você lê o livro. E aí nós estamos falando já do segundo nível. Então anota aí. O primeiro nível, nível inspecional, para você inspecionar uma obra, inspecionar um livro. Isso também é muito bom para você decidir se vale a pena comprar um livro ou não. Você vai numa livraria, pega um livro, você lê título, contracapa, tenta deduzir o que fala o livro a partir do título, lê o sumário, vê o esqueleto desse livro, lê a introdução do livro, você vai saber mais ou menos o que o livro vai trazer para você, vai ter uma ideia de quem é o autor e o que ele vai explicar ali, e ali você pode decidir se esse livro vale a pena ou não ser lido. Nesse caso, o Cristianismo Puro e Simples, recomendo, vale muito a pena, já é um clássico, né? Muita gente já leu. Agora vamos para o segundo nível de leitura. O segundo nível de leitura é chamado de leitura analítica. E aí, se o primeiro nível é para inspeção, o segundo é para você analisar. Ou seja, é a leitura mesmo. Você vai analisar o que você está lendo, você vai analisar. Não é só ler, é analisar. Se você só lê, você só passa o olho e lê o que está escrito, você não fez uma leitura analítica. Você continua numa leitura inspecional, uma leitura elementar, uma leitura básica. E esse é o problema. A igreja de Cristo hoje, talvez a maioria de nós, nunca fizemos uma leitura analítica da Bíblia, nós só fazemos leituras inspecionais. A gente lê e inspeciona o que está escrito e acha que aquilo é uma grande revelação de Deus. É claro que a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela se revela em todos os níveis, mas imagina, se você ao ter uma leitura superficial da Bíblia já tem revelações de Deus, imagina uma leitura profunda, o que você não pode tirar dali? Por isso, eu recomendo que você analise o que você está lendo. Você compreendeu uma parábola que você leu? Uma parábola de Jesus, você compreendeu qual que é o objetivo? Quando você tem uma carta de Paulo, que ele chega a uma conclusão, onde ele usa palavras como portanto ou por isso, ou até mesmo alguns textos da Bíblia que diz assim, pois assim como está escrito, e aí tem um texto que eles geralmente utilizam do Antigo Testamento no Novo Testamento, e aí eles falam como está escrito e traz ali um texto da Sagrada Escritura no Antigo Testamento. Quando você lê essas coisas, você compreende quais são as conclusões? Você está conseguindo entender o que o autor está querendo falar ali, ou você não compreende muito pouco e já passa para a próxima leitura? Isso é muito importante você questionar. Eu vou fazer um exemplo com vocês de uma leitura analítica usando o capítulo 23 de Lucas, que é um dos capítulos que eu estava lendo recentemente. O capítulo 23 de Lucas fala sobre a crucificação de Jesus. Fala que Jesus tem um determinado momento da narrativa que fala que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. Algumas versões dizem entre dois ladrões. E aí tem um diálogo ali na cruz, onde um dos ladrões começa a fazer zombarias de Jesus, e o outro ladrão diz assim, para de zombar dele, porque ele não merece, ele não cometeu crime nenhum. A gente merece estar aqui, mas esse homem nada fez. E aí esse malfeitor, esse ladrão que não zomba de Jesus, pelo contrário, defende e proclama a santidade de Jesus, olha para ele e fala, lembra de mim quando entrar no paraíso. Ao que Jesus responde, né? Ainda hoje estará comigo no paraíso. O que geralmente passa desapercebido? As pessoas já chegam os últimos versículos dessa narrativa que fala que Jesus diz para esse malfeitor, você vai estar comigo ainda hoje no paraíso, mas não faz uma análise do todo, não presta atenção em cada detalhe, não extrai cada detalhe da leitura. E é por isso que acaba perdendo muita coisa importante. Por exemplo, o fato de Jesus, já no começo, né? O fato de Jesus ter sido crucificado entre dois malfeitores. Poxa, ele está no meio de dois ladrões. O que Lucas quer nos mostrar com isso? Por que ele escreveu isso? Por que é importante isso? Por que o Espírito Santo de Deus preservou essa narrativa? Porque o fato de ele estar no meio de dois ladrões, de ele estar entre dois malfeitores, mostra como o povo o contou, né? Contou Cristo como sendo um malfeitor, porque colocou ele no meio dos maus. Colocaram Jesus no meio dos bandidos, cara. Consideraram ele um malfeitor e julgaram e condenaram ele como se ele fosse um bandido. E o legal é o seguinte, ele está no meio dos dois, né? Então mostra ali como realmente ele está no lugar
que deveria ser nosso, porque nós é que somos aqueles que deveriam ser contados entre os maus. Mas o fato dele ter morrido ali, entre os ladrões, me coloca como alvo da sua redenção, porque ele não me conta como um malfeitor. Mas pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, o próprio Deus me conta como sendo um santo entre os santos. Olha que lindo! Eu teria perdido essa narrativa toda se eu não tivesse feito uma leitura completa, uma leitura analítica, uma leitura responsável e com calma de cada parte desse texto. Bom, você compreendeu o que é uma leitura analítica, né? É você buscar compreender o que você está lendo. Como é que eu faço isso? Você pode fazer isso com a ajuda de professores, a ajuda do teu pastor, com livros de teologia, tá? Com comentários bíblicos. E aí, se você quiser alguns comentários, quiser algumas dicas sobre isso, pode escrever embaixo nos comentários que depois eu coloco para você algumas dicas de comentários bíblicos e tudo mais, para você conseguir fazer uma leitura profunda dos textos que estão na Sagrada Escritura. Beleza? Vamos agora para o terceiro e último nível, a leitura sintópica. Sintópico é uma palavra grega que quer dizer mais ou menos como se fosse sincronizar, juntar coisas diferentes, mas que se relacionam em um determinado tópico, que elas têm relação com um tópico ou com um determinado tema. Como, por exemplo, eu pegar diferentes autores, posso pegar Agostinho de Hipona, do século IV, o C.S. Lewis, do século XX, Luciano Subirá, do século XXI, e eu posso relacionar esses três autores, que são diferentes, de épocas diferentes, escreveram livros com objetivos diferentes, mas eu consigo relacionar na obra deles um determinado tema, como, por exemplo, a abstenção do mal, querer fugir daquilo que é mal e se aproximar de Deus num certo sentido, tá? Por exemplo, você consegue fazer esse tipo de leitura, você consegue juntar diferentes obras em um determinado tema, um determinado tópico. Isso é muito difícil. Porque, de acordo com Adler, isso é o que define inteligência. A palavra inteligência significa literalmente interligar. Interligare do latim. Você precisa ligar coisas e interrelacionar elas. Você precisa relacionar essas coisas num todo. E esse tipo de coisa, por exemplo, é o grande objetivo das universidades. Quando você estuda numa universidade, os professores dão várias bibliografias para você, para que você leia diferentes autores e possa até mesmo chegar à sua própria conclusão quando você relaciona eles e percebe que todos eles falam de um determinado tema, em um determinado tópico, de um determinado jeito, mas você às vezes tem uma inovação, uma grande inovação que eles não pensaram e você pode ali ter um grande sucesso, um grande TCC, um grande trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Como que eu aplico isso na Bíblia? Digamos que eu li o profeta Isaías, o nível inspecional de Isaías e o nível analítico de Isaías. No nível inspecional, eu sei que Isaías foi um profeta, o profeta Isaías, que viveu ali em torno de uns 800 anos antes de Cristo. Sei que ele profetizou, ou seja, ele foi um instrumento de Deus para trazer mensagens espirituais para o povo de coisas que estavam acontecendo naquele momento e que iriam acontecer depois. E esse profeta foi usado por Deus para que no capítulo 53 ele te colocasse lá uma narrativa, por exemplo, sobre um homem que sofre. Eu prestei atenção em todo Isaías. Eu sei qual que é o objetivo de Isaías, o que ele fez, qual que é o objetivo do seu livro, como esse livro foi organizado. E lá no capítulo 53 eu estava lendo e prestei atenção e encontrei lá a narrativa de um homem que sofre, um homem sofredor, que leva nas costas o pecado de muita gente, está escrito lá. E que ele é contado como entre os maus, ele é contado entre os malfeitores. E fala que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E eu consigo agora relacionar o capítulo 53 de Isaías, onde fala que esse homem justo foi contado entre os malfeitores, e consigo sincronizar ele, eu consigo ligar ele com o capítulo 23 de Lucas. E ali eu tenho o cumprimento de uma profecia. É claro que eu peguei um exemplo bem didático e talvez conhecido de muita gente, mas é para você compreender como se faz o terceiro nível de leitura da Bíblia. O Adler me ensinou que você precisa ler a Bíblia com o intuito de relacionar os livros, porque agora parece óbvio falando, né? Mas a Bíblia é uma coletânea de livros. Você tem 66 livros aqui. E você precisa relacionar esses livros. Eles não estão aqui porque eles são bonitinhos ou porque alguém escolheu que eles estivessem aqui. Eles estão aqui porque eles todos falam de uma mesma pessoa, falam de uma mesma história, com o mesmo objetivo, que é Jesus Cristo e a redenção que temos em Cristo pela fé, o sacrifício de Cristo que nos purifica de todos os pecados. E eu preciso agora relacionar esses livros uns com os outros. Se eu fizer isso, eu vou ter condição de, assim como Cristo, responder os desafios dessa vida com sabedoria. Jesus foi tentado no deserto e ele respondeu todas as tentações, ele respondeu o diabo que o tentava como? Utilizando
utilizando versos da Sagrada Escritura, porque Jesus conhecia e muito a Bíblia. Muitas pessoas não prestam atenção, mas o fato de ele ser uma criança que com 12 anos está lá ensinando no templo os fariseus, mostra como Jesus, assim como todos os judeus da idade dele, foram instruídos pelos mestres nas sinagogas, instruídos pelos mestres no templo, e lá ele tinha que prestar conta do que sabia, ele tinha que responder a perguntas, só que ele não só prestou conta do que sabia, como começou a falar tanto do que sabia, que passou a ensinar os mestres que estavam lá, tamanha sabedoria de Cristo. Claro, ele era a própria palavra. E aí você tem Jesus, por exemplo, vencendo o diabo com citações diretas do Antigo Testamento. Por quê? Porque diante daquela situação, diante daquele tema, daquele tópico, daquela ocasião que ele estava vivendo, ele lembrou de um texto bíblico. E esse é o grande segredo. Se você quiser responder a determinados temas, a determinados tópicos com livros da Bíblia, com capítulos da Bíblia diferentes, você precisa fazer os outros 2 níveis de leitura primeiro. Inspecionar um livro, entender o contexto geral de um determinado livro, saber o máximo que você puder do autor, da época em que ele viveu, da cultura local dele, do objetivo, qual era o público-alvo dele quando ele escreveu aquele livro e tudo mais, nível inspecional. E também ler com atenção, prestar atenção em todas as conclusões que um autor traz, em todas as definições de um livro da Bíblia, né? Em todas as parábolas ensinadas, todas as vezes que há um ensinamento, todas as vezes que há o expressar de uma ideia, você precisa prestar atenção e tomar nota disso e tentar encontrar, porque quando você compreende a ideia de uma parábola, você não esquece mais a parábola. Quando você entende o significado de um texto, você não esquece mais um texto. Por que as pessoas não conseguem esquecer João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que as pessoas conseguem lembrar desse texto? Porque as pessoas entenderam a mensagem. Nós éramos pecadores, mas Deus Santo envia seu Filho em nosso lugar para morrer por nós. E agora os que creem nele são salvos pela fé. Se eu compreendo qual que é o objetivo desse versículo, eu não esqueço mais o versículo. Então a leitura analítica é muito importante. Compreenda o objetivo de cada texto que você está lendo. Preste atenção nos detalhes. E aí no terceiro nível, você vai ter condição de trazer à memória outras coisas que você leu, porque você leu muito bem, então vai ficar armazenado em você. E você vai conseguir fazer conversar essas ideias. E o legal é que nesses 3 níveis, a graça de Deus se revela. Deus nos ajuda na leitura da sua palavra. A Bíblia fala que nós não precisamos de nenhum professor porque o próprio Espírito nos ensina. Então quando você lê, lembre que você vai estar lendo um livro na companhia do autor. Você vai estar do lado do Espírito Santo de Deus e ele vai estar te ensinando cada leitura que você for fazer. Ele vai estar do seu lado te ensinando cada coisa. Ele vai estar do seu lado quando você estudar sobre um determinado profeta da Bíblia, ao nível inspecional. Ele vai estar do seu lado quando você meditar na Sagrada Escritura, o nível analítico. Ele vai estar do seu lado quando você enfrentar uma situação, uma tentação, um problema na sua vida, ou até mesmo for trazer uma pregação, ou for evangelizar para alguém, ele vai estar lá do seu lado, trazendo à sua memória tudo que você leu, e você, quando menos perceber, vai estar lá falando de Isaías, vai estar falando de 1 Pedro, vai estar falando na carta de Paulo aos Gálatas, vai estar falando sobre Ezequiel, porque Deus, ele age da seguinte forma: você dá um passo e Deus faz a parte dele, certo? E o legal é que a gente dá um passo, Deus avança quilômetros na nossa direção. Então faça a sua parte. Eu espero que nesse vídeo, nesse podcast, você tenha sido motivado a fazer a tua parte, a estudar a palavra de Deus, a ler com entendimento, seguir esses conselhos que o Mortimer Adler dá, para que você faça a sua parte de ler, e Deus nunca negligenciou, Deus sempre vai fazer a parte dele, que é de se revelar a ti enquanto você lê. E eu tenho certeza que se você se alimentar da palavra de Deus com essa intensidade, de maneira correta, a tua vida vai ser uma vida de vitória. Você vai estar com o poder de Deus nas mãos. Como diz o próprio apóstolo Paulo, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Então se você deter esse evangelho, você se apropriar dessa escritura, você terá o poder de Deus. E eu quero concluir aqui com uma reflexão do Mortimer Adler. Ele fala o seguinte, que se você comprar um livro, se você não ler esse livro, ou se você ler ele muito mal, você não será dono do livro. Simplesmente você terá um monte de papel em cima da sua estante. Papel colorido, bonito até. Mas não vai fazer sentido nenhum. Agora, se você compreender a mensagem desse livro, se você ler corretamente e você conseguir armazenar a mensagem desse livro, então de fato, você é dono desse livro. Você se apropriou desse livro, porque você tem a mensagem. E essa é a reflexão que eu faço para você. Você tem a Bíblia na sua casa?
Ou você se apropriou da palavra de Deus? Você conseguiu armazenar, interiorizar a palavra de Deus? Como fala o próprio salmista no Salmo 119, eu guardei, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então guarde a palavra de Deus no fundo do seu coração para que você possa viver uma vida de santidade diante do Senhor. Se você gostou desse conteúdo, curte aí, por favor, compartilha, manda para os teus amigos, pode rever quantas vezes você quiser. Se você ficou com dúvida de alguma coisa, coloca nos comentários aí para mim que eu vou ler, eu vou responder para você e vou te ajudar, tá bom? Que Deus abençoe muito sua vida e eu espero você no próximo episódio. Deus abençoe. Tchau, tchau.